paridade. Acho que esse daqui é um... Não é que é pior, mas não, esse aqui é legal também. Né? Acho que ela tem uma questão aqui interessante. Então, paridade é o quê? É você inverter os seus eixos. Né? A gente é acostumado a trabalhar assim, né? X, Y, Z, que a gente aprende. Né? Então, quer dizer, esse aqui é um sistema de destro. Por que eu digo um sistema de destro? Porque a regra da mão direita, por exemplo, você faz X, fecha, pega o eixo X e Y, fecha a mão, o seu dedão aponta na direção Z. Né? É assim, o produto vetorial do I com J é K. Né? Para que se você troca os seus eixos, então troca X a menos X, Y a menos Y, Z a menos Z, o que você vai ter isso daqui. Né? O X você jogou para o fundo, o Z você jogou para baixo, e aqui o Y jogou para a esquerda. Para que essa transformação não é uma rotação. Não é pegar e rodar, não dá para fazer isso, tipo uma rotação de 180. Né? Você rodar o Y para cá, você roda 180, beleza. O Y vai para cá, o Z vai para baixo, está igualzinho. Mas se você faz isso, o X continua aqui. O X não vai para trás, ele continua fixo. Pega o eixo X fixo, né, e roda assim. Então dá para fazer isso com Y, dá para fazer com Z, mas não dá para fazer com X. Então você tem que jogar. Então isso aqui não é uma simetria, é uma transformação discreta, não é uma transformação contínua. Você está mexendo no sistema. Mas depois quando você faz isso, ele está apontando para o lado contrário, né? Vamos supor que ele está apontando aqui para diagonal para cima, né? E também diagonal para baixo. Né? Você pode reescrever isso aqui, digamos, eu só agora aqui sim eu vou girar, só para olhar melhor, eu vou botar o eixo Z para cima. Então aqui eu dei uma girada, digamos, com X fixo aqui. Né? Então eu girei, o Z foi para cima, o Y foi para cá, o X está para lá. Então isso aqui é a mesma coisa, só rodado. Então na verdade, se você for olhar aqui, o seu vetorzinho está aqui para baixo. E esse daqui é outro sistema que a gente poderia usar. Esse aqui se chama de sistema de canhoto. Porque repara que você faz aqui de X para Y, pega a mão direita, ele daria para baixo. Para X e Y da direção do que Z, você tem que usar a mão esquerda. Isso daqui é a transformação de paridade, no final das contas parece meio confuso, mas você estar se olhando no espelho. Né? Quando você se olha no espelho, você levanta a mão direita, você vai ver seu reflexo levantando a mão esquerda. Né? É o contrário. Né? Então, por exemplo, se você pega, olha para o seu espelho, você faz um sistema de X, Y, Z, então você faz isso com a mão direita do X por Y, vai dar na direção Z, o seu reflexo vai apontar do X dele, por Y dele, e vai na direção Z. Só que ele está fazendo com a mão esquerda. Né? Então ele está fazendo isso daqui. Você está fazendo isso daqui. Ok? É daqui. Então isso aqui seria, a gente poderia definir X, Y, Z sempre assim. Né? Isso aqui chama de sistema de canhoto. Né? Mas historicamente, sei lá, né? por definição, a gente sempre usa o sistema de destro. Né? É a convenção. Né? Mas poderia usar o sistema de canhoto. A questão é que os comentários assim, então vocês, antes de falar, o que você espera então, de um campo vetorial, né, é o que acontece ali. Né? Quando você inverte os seus eixos, ele aponta ao contrário. É simples. Né? Vamos supor que você tem um vetor em direção que está só apontando em direção X. Se você troca agora X menos X, Y, o seu cara vai estar, digamos, esse cara, né, ele vai estar, o seu X vai estar apontando para lá, e o vetor está para cá. Então ele está, o que ele, digamos, ele é o componente 1, 0, 0. Agora ele é menos 1, 0, 0. Quer dizer, se você apontava para a direita, agora aponta para a esquerda, do ponto de vista do seu sistema. Então você espera que um campo vetorial mude, inverta. Né? Isso geralmente se chama de vetor mesmo, ou polar. É o vetor polar. Repara que se você tem um vetor que é definido como produto vetorial de dois vetores, então você tem um vetor V1 que tem isso, um vetor V2 que tem isso, o produto vetorial de V1 com V2, né, ele vai apontar uma direção. Aí se você faz essa transformação, o V1 era V1, V2 e temos V3. Agora V1, V2. Faz o produto vetorial de V1, V2 ainda. Está seguindo a mesma regra, o produto vetorial que você está acostumado. Então V1, V2 continua no V3. Né? Então o V3 não muda a direção. Isso se chama de um vetor axial. Mas tudo bem, a gente fala dele depois. Mas a questão aqui, vamos discutir em termos de física. A ideia que você tem, digamos, de mecânica clássica, e aqui de eletrodinâmica, né, clássica também, é que as leis do jeito que você escreve a equação para um sistema de destro, né, ela deve manter a mesma forma para um sistema de canhoto. Né, quer dizer assim,
o seu reflexo, né, ele, no espelho, ele vai obedecer a mesma estrutura, as mesmas equações, escritas do mesmo jeito, né, para o seu sistema de destro ou sistema de canhoto. Então, digamos, as leis da física para você acredita que sejam as mesmas leis da física para o seu reflexo. Né? Então, eles obedecem o mesmo conjunto de equações. Então, a simetria P deveria ser uma simetria aqui. Né? Apesar de você acreditava que era a simetria da física, não é, mas é deixa eu comer no final, mas é do eletromagnetismo. Então, vamos ver como é que funciona o eletromagnetismo. Então, como é que seria sua... Vamos ver esse termo de mecânica. Sua equação do movimento. Aqui, lembra que o P é proporcional à velocidade, dx dt. Tem. Se você troca, não está mexendo em T, estou mexendo em X. Então, se eu troco e inverte o X, você inverte o P. Dá para entender. Né? Se você estava o cara, ele é um carinha aqui a origem, sei lá, indo para lá. Se você inverteu, nesse cara estava aqui indo para lá. Né? Então, você inverteu a direção. Então, inverteu a velocidade. Né? Então, se inverteu a velocidade, aqui a derivada, né, tipo da velocidade, a derivada de P, né, esse cara também vai inverter porque você não está mexendo no T. Então você espera que o campo vetorial que relaciona a força seja um vetor. Então ele inverte de sinal também. Então esse cara inverte sinal, né, todo mundo inverte, então não muda nada, você está vendo o seu reflexo. Né? O cara, a mão direita está vendo a mão esquerda, eles fazem a mesma coisa. Então agora assim, para o caso da força de Lorentz, né, sei que então para a paridade ser uma simetria, vamos ver o que significa, como o campo E e B precisam se comportar, né? E aí se comportam assim. Vamos lá, de certa forma para indicar assim, a gente está impondo essa simetria no eletromagnetismo e vendo como ele se transforma. Então aqui, se você troca x a menos x, aqui menos x, o dx dt troca de sinal. Isso tem que ser menos o f, né? O mesmo f com o x original. Né? Então tem que ser um sinal de menos. Então quando você compara, aqui já trocou um sinal, então esse sinal você tira fora. Então para trocar o sinal, o B não pode trocar. E aqui para ser um sinal fora, o E tem que trocar. Então comparando, você vai concluir que o campo vetorial elétrico é um vetor polar, né? Então quando você faz uma paridade ele troca, inverte, você espera. Mas o campo magnético não. Quando você inverte x, ele não troca nada. Né? Isso é porque ele, digamos, é um pseudo-vetor, né? Um vetor axial. Porque, digamos, o vetor que troca é a força, mas a força é esse produto vetorial aqui. Né? Então, digamos, então esse cara aqui tem que trocar. Né? Se aqui já está trocando, aqui não pode trocar, senão ele não trocaria. Então, isso dá para entender porque, na verdade, o B, que divide o potencial, ele é o rotacional do A. Né? Então, o rotacional, o nado é a troca de sinal, porque é derivada, e o A é um vetor real, digamos, é um vetor polar, então ele troca de sinal também. Então os dois trocam e o B não troca. Então isso se chama de um pseudo-vetor, né, ou um vetor axial. Então aqui é meio parecido com a ideia do tempo, né? Se você inverte, digamos, vamos supor assim, fácil ver. Vamos pegar assim, como isso aqui é consistente, digamos, vetor de Point. Né? Vetor de Point está te dando a direção de uma onda eletromagnética. Então, B, vetor de Point, B. Se você está invertendo os seus eixos, né, então sua onda está indo para a direita, agora ela está indo para a esquerda. Né, você está olhando no espelho, então ela indo para a esquerda, se o então eu estava fazendo assim, B. Agora, se o E trocou, o E está aqui. Né. Se o B trocasse, eu ia fazer assim e a onda ia estar para o mesmo lugar, mas a onda inverteu. Né. Então o E trocou, o B não pode trocar. Aí a direção, o vetor de Point muda. Né. É só para ver que isso aqui faz sentido. Né. Tá certinho. E vamos ver em termos de equações de Maxwell. Então se você faz isso, né, por exemplo, trocou o Si, botou aqui menos x, menos x, menos x. Né. Isso aqui é simetria, né. O E troca de sinal, aqui troca de sinal, então o sinal cancela. Então o Rho não troca de sinal. É o que você espera, porque a carga, você está para a direita ou para a esquerda, isso aqui é carga por volume. Né? Então não tem o volume lá, sei lá, ele não foi tantos metros, ele não vai trocar o sinal do volume. Aqui, né? Então o Rho não muda de sinal. Agora, digamos, essa equação Faraday, né?
Aqui botou menos x, menos x, menos x. Esse cara trocou de sinal, esse cara trocou de sinal. Então aqui não muda nada. E aqui não muda, né? Então aqui está certinho. E agora, digamos, as outras equações, né? As não homogêneas. Aqui botou menos x, menos x, menos x, menos x. Então o que isso implica? Aqui troca de sinal, aqui não troca, aqui troca, e aqui troca, porque a ideia é que você tem que j é um vetor, né? Então se você troca x a menos x, o j troca de sinal. Então se realmente ele troca, aqui eles cortam, né? Então é paridade, é simetria, equação de máximo, né? Então está tudo certo, mas só deixando claro que eu não tinha escrito antes ali. Então ρ não muda nada quando você faz transformação de paridade, e j precisa mudar, né, para tudo ficar consistente, né? Então com isso daqui, a equação de Maxwell está tudo certinho. Então E não troca, desculpa, E troca, B não troca, ρ não troca, J troca, né? Aqui é a mesma coisa para paridade de tempo, aqui é a mesma coisa, né? Porque aqui você não muda, aqui não muda nada um para o outro, e aqui uma hora você mudou x, outra mudou t, de qualquer jeito aqui mudou o sinal. E o E e B são contrários, né? No temporal o E não troca e o B troca, na paridade o E troca e o B não troca. Então, em termos de potenciais, aqui, as duas transformações em termos de... segue a mesma lógica para os potenciais, né? Porque agora, digamos, o elétrico troca e o magnético não, né? Aqui que significa, então, o elétrico trocar, aqui você trocou em x, né? Aqui, repara que você troca aqui x a menos x, o nada troca de sinal, né? Então o φ não pode trocar. Para que trocar? E o A tem que trocar de sinal, para que trocar? Então o A troca de sinal e o φ não, isso faz o E trocar, né? E se o A troca de sinal, aqui muda de sinal, mas o nada também muda de sinal, então aqui não muda nada, né? Então tá certinho. Então na verdade é o mesmo análogo, quer dizer assim, se troca T menos T, isso é φ vai a φ e A menos A, se troca x a menos x, o φ vai a φ e o A menos A também. Então, em termos de potenciais é fácil lembrar, né? É a mesma troca para os dois e eles implicam resultados diferentes, né, para o E e para o B. Então, beleza. Essa é a paridade. Falta a outra, a última. Tá grande já, né? Acho que já fiz um intervalo. Sim, não programado, em algum lugar já. Então, vamos para a inversão da carga, né? A última. A questão aqui é que você espera, né? Que na eletrodinâmica você tem cargas positivas e negativas. Então você tem um sistema, digamos, de cargas positivas, ela obedece a equação de Maxwell. Você tem um sistema de cargas negativas, elas obedecem às mesmas equações de Maxwell, né? Não tem outra equação de Maxwell. Se você trocar, então aquela equação de Maxwell ela tem a mesma estrutura, a mesma forma para carga positiva ou para carga negativa. Isso não quer dizer que o E e B são os mesmos. A gente vai ver como é que troca. Aqui é mais fácil de entender. Se você trocar Q é menos Q, o que significa trocar? O que você fez com E e B, né? É o mesmo E e mesmo B, só que na verdade invertidos. Aqui é óbvio ver, são invertidos, né? Então quer dizer, se você pega todo o seu sistema, pode ser carga positiva e negativa, e inverte, né? O que era positivo ficou negativo, o que era negativo ficou positivo, né? Esse tempo continua obedecendo as mesmas equações de Maxwell, né? Só que para um outro E, para um outro B, com as cargas invertidas, né? Só quero saber que E e B são esses, né? Isso aqui é uma simetria que eles obedecem as mesmas equações, né? Então, se você trocar o sinal das cargas, você trocou o sinal de ρ, você trocou o sinal de J, né? Eu não estou mexendo em X e T, o mesmo sistema, mesmo X, mesmo sistema de destro, mesmo relógio e tal, só que inverti o sinal das cargas. Repara que da nossa experiência é meio óbvio, digamos assim, vamos dizer eletrostático. Faltou um pi aqui, digamos. Até porque as equações de Maxwell são lineares, né? Então o campo elétrico ele é proporcional à carga, né? Se você dobra a carga, ele dobra. Se você troca o sinal da carga, você troca o sinal do campo elétrico. E digamos o B, ele tem relação com a corrente, né? Aqui botamos I. Aqui acho que isso aqui é um fio infinito, acho que eu botei, né? Só para um exemplo, a gente vê de tipo, se vale para isso aqui independente se é estático ou não, né? Porque você está trocando só o sinal. Então ele é proporcional aqui à corrente, né? Então se você troca o sinal, a corrente está vindo para a direita, vai tendo para a esquerda, você está trocando o sinal do B. Então, na verdade, é simplesmente isso, né? A conjugação das cargas, elas implicam em inverter a direção dos campos, né? Então, se o campo carga positiva, o campo está saindo, carga negativa, o campo está entrando. É isso. Se tem uma corrente para cá, o campo magnético roda assim. Se a corrente está para lá, o campo magnético roda assado. É só isso, né? Então, se você trocou o sinal de E e B,
você troca aqui, não, você troca o sinal de todo mundo, troca o sinal de φ e de A, porque você não mexeu em x e t. Né? Então aqui na conjugação de carga é inverter o sinal dos potenciais, todos. Né? E isso aqui não muda nada, óbvio, porque as equações de Maxwell são lineares, né? Então se você trocou o divergente de E igual a ρ, você trocou o sinal de ρ, você multiplicou, quer dizer assim, as equações de Maxwell, todo mundo tem carga, digamos, positiva, escreveu, você multiplica as 4 equações por menos 1, do lado direito e esquerdo, né? A mesma equação. E você está agora escrevendo tudo para as cargas negativas. É isso, simplesmente só isso. Aqui a paridade. Se você trocou, inverteu o sinal de todo mundo, você está resolvendo o mesmo sistema, só que com as cargas opostas. Né? Então essa aqui é a simetria C, de carga. Né? E agora um comentário sobre CPT. Né? Porque assim, nem todas as interações fundamentais elas têm a simetria C, P e T separadamente. Ou a gente vê que o eletromagnetismo tem. Né? Então tem a transformação da carga, tem a paridade e tem a inversão temporal. Por exemplo, a interação fraca, a paridade ela é violada. Né? Foi a proposta teórica do Li e Yang, né? Depois do experimento da Wu, em 57, né? Que não ganhou o prêmio Nobel porque é chinesa americana, tem teoria chinesa, nasceu na China, mas trabalhou nos Estados Unidos, e era mulher. Então, simplesmente por isso não ganhou o prêmio Nobel, mas ela que montou todo o experimento, que era um experimento não é trivial, né? É como você testar essa simetria de paridade. Mostrou que a interação fraca não obedece, então faz distinção de direita e esquerda. As equações mudam, né? Quando você faz, muda um pedaço, um sinal. Não é todo mundo que muda com o sinal, os sinais se cancelam, um pedaço fica com o sinal diferente, então você pode distinguir se você está usando o sistema de destro ou de canhoto. Né? Então não tem, digamos, P, né? E tem também violação de CP, para certos partículas calmos aqui. Mas também isso aqui deu prêmio Nobel, lá, 64. Então você pode ter violação de P, pode ter violação, digamos, de C e P, os dois juntos que eu quero fazer isso aqui. Mas nenhum modelo quântico relativístico, teoria de campo, né, sem invenção, que tem simetria de Lorentz, né, que é relativístico. Né. O vácuo obedece a simetria de Lorentz. Né. E tem mais algum? Acho que tem mais um que eu já não lembro. Uma hipótese, né. Mas são hipóteses bem razoáveis, né. Então você tem que uma simetria usual, que quântica é fundamental. Né. Todas as interações fundamentais, né, forte, fraca, eletromagnetismo, elas obedecem CPT. Né. Então se você faz as três juntas, isso aqui é simetria. Né. Então, por causa da eletrodinâmica, ok, porque é simetria, simetria, simetria. Se você faz um par também é simetria, se você faz os três é simetria. Né. Mas, por exemplo, aqui P não é simetria, ou CP aqui não é simetria. Mas se você faz o T junto, aqui vai ser simetria. Né. Então CPT, se você diz, é uma a priori, né, para o que a gente entende de modelos razoáveis, né, quânticos relativísticos para interações fundamentais, pelo menos CPT é uma simetria fundamental da natureza. Né. Então só esse é o comentário que eu queria fazer para acabar o vídeo. Esse foi o nosso primeiro videozinho da semana. Então vamos falar mais sobre os potenciais, vamos voltar aos potenciais e destrinchar a questão de como eles são úteis. Né? É uma parte muito importante e tem até uma questão mais fundamental por trás deles, que a gente vai discutir um pouco mais para frente, né? Lá em relatividade e principalmente mecânica quântica, no seu curso de mecânica quântica. Então falou, galera, até o próximo aí, valeu e fui! Oi, eu sou o Bob. O próximo vídeo será